paz, queridos. Boa noite a todos, maravilhoso estar aqui mais uma vez. Trago da parte da minha esposa um abraço, trago da parte da nossa igreja também. Estava tampado? Que bom, hein? Um abraço. Daqui para mim aqui. Obrigado. Agora aqui tá show. Eu vi a hora que a Mary falou, tá aqui. Aí eu, tá aqui aonde? Aleluia. Que o pessoal fala, vai, ó, sobe, ó o degrau. Aí, mas sobe o degrau ou desce o degrau, né? Aleluia. Queridos, um abraço da minha igreja, um abraço da minha esposa. Ela gostaria muito de ter vindo, mas existe aí várias limitações, como alguns já sabem. Mas ela está muito bem, graças a Deus. Eu estava no momento do louvor, dando toda a liberdade ao Espírito, enquanto eu passava na minha mente uma lembrança. Há quase 6 anos atrás eu vim aqui pela primeira vez na igreja IAFAD, pela primeira vez. E quando eu estive com vocês a primeira vez, eu encontrei uma igreja que procurava dar liberdade ao Espírito e que algumas pessoas falavam em línguas e meio que timidamente. Depois nós trouxemos uma conferência sobre o Espírito Santo e fomos instrumento na mão de Deus para abrir o entendimento da igreja de uma forma muito legal, muito gostosa. E a igreja foi projetada dentro de uma fase nova, dentro de um momento, dentro de um mover novo. E sou muito sincero em dizer, e Deus é a maior testemunha do que eu vou te dizer agora. Cada vez que eu venho aqui, a gente tem vindo pelo menos 2 vezes por ano. Cada vez que eu venho, eu sinto a atmosfera melhor, eu sinto vocês melhores. Cada vez que eu venho, eu sinto vocês mais maduros. Eu sinto a igreja IAFAD cada vez com mais liberdade no espírito. Cada vez é gradativo, é muito crescente. Cada vez mais crescendo espiritualmente, cada vez mudando mais. E isso é muito bom. Pastor, por que o senhor está começando por aqui? Eu estou começando por aqui para dizer que a expectativa do meu coração é que a partir dessa campanha Família Carral, dessa conferência Família Carral, a expectativa do meu coração é que, do mesmo jeito que um dia nós começamos com uma conferência do Espírito Santo e a igreja começou a voar espiritualmente, a expectativa do meu coração é que também a partir de hoje, cada vez que eu retornar aqui a essa querida igreja, eu encontre aqui grandes, firmes, fortes, edificantes testemunhos de que a sua família está cada vez melhor. De que através dessa conferência, desde o começo, desde de quando você participou dessa conferência, que a tua família começou a viver um momento novo. Que a tua família começou a viver uma dimensão nova espiritual. Por isso que nós vamos estar ministrando aqui 4 ministrações sobre família. Amanhã à tarde é sobre casais, mas são 4 ministrações específicas sobre família, aonde a ideia, a finalidade é trazer entendimento, crescimento, edificação para a sua família. Porque, queridos, tudo começa na família. Não tem como termos uma igreja forte se as famílias não forem fortes. Não tem como ter uma igreja grande espiritualmente bem edificada se as famílias não forem bem constituídas e bem edificadas. Então serão dias onde Deus vai trazer respostas, soluções e direcionamento. Respostas, soluções e direcionamento de coisas que tem que começar lá dentro da sua casa, lá no meio da sua família. Tá certo? Amanhã à tarde, a partir das 16 horas, nós vamos ter um fórum para casais. Você vai poder trazer qualquer pergunta sobre relacionamento, sobre espiritualidade, sobre pais em relação aos filhos, o que você quiser saber. Não coloque a sua pergunta na resposta. Nós vamos colocar as perguntas numa caixinha, vamos sortear e por 1h30 nós vamos responder à luz da palavra as suas
perguntas, os seus questionamentos. Então vai ser um momento muito maravilhoso. Não percam, traga suas perguntas, todas que você quiser, traga cada uma num papel diferente, separadinho, tá? Não tudo no papel só. E nós vamos ter esse momento que nós temos realizado em vários lugares pelo Brasil afora. Como o pastor Felipe pediu, eu vou dar aqui uma pequena reapresentada, porque eu já me sinto tão da casa, que eu acho tão estranho cada vez que eu venho ter que me representar, mas a gente entende que é por causa do pessoal novo, né? Mas, pessoal, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tenho 43 anos, embora todo mundo pense que é 32, 30, sou casado há 18 anos, perdi a visão faz 20 anos que eu perdi a visão, e a minha esposa também é deficiente visual. Eu brinco muito que foi amor à primeira vista. As pessoas perguntam, vocês nunca se viram? Não, nós nunca nos vimos. Mas que interessante, mas o que tem, né? Nunca nos vimos, mas a gente cheira, toca, né? Aí o negócio fica quente, fica punk. Cheira, toca, o negócio fica punk, irmão. Você entendeu? Aleluia! Glória a Deus! Campo Grande, a título de informação, é uma capital do Mato Grosso do Sul, é a capital do Mato Grosso do Sul. Nós somos 800 mil pessoas, a metade é convertida, graças a Deus. O evangelho avança muito em Campo Grande, graças a Deus. É uma cidade que o evangelho avança muito, muito bem. Temos ganho muitas e muitas almas para Jesus lá. Somos testemunhas que a nossa cidade tem conhecido a Jesus Cristo. O estado do Mato Grosso do Sul tem... Olha que interessante isso, pastor Felipe. O nosso estado, Mato Grosso do Sul, tem uma das polícias menos corruptas do Brasil. Mato Grosso do Sul tem uma das, saiu agora no começo do ano, é uma das polícias mais ativas e eficazes e menos corrupta do Brasil. De cada 10 problemas criminais no estado, 8 são solucionados. Isso é um motivo de muita alegria lá para nós todos sul-matogrossenses. Agora, vamos deixar de tudo isso e vamos para o que mais importa, que é a palavra de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu vou pedir para alguém se aproximar e ler para nós um texto. Eu vou pedir para vocês abrirem 2 textos muito grandes, muito importantes. Abra suas Bíblias em Malaquias. Pessoal da Bíblia no celular aí vai, não sei como é que você vai fazer. Abre a Bíblia aí em Malaquias capítulo 4, pertinho de Mateus. Deixa aberto aí. E depois vai em Efésios capítulo 6. Malaquias capítulo 4, Efésios capítulo 6. Primeira ministração nessa conferência, família Carral. A mensagem de hoje, alinhando pais e filhos. Alinhando pais e filhos. Você vai aprender coisas muito fortes nessa noite, e o mais importante é alinhar a sua vida. Tudo que você aprender nesses 4 dias de conferência, é para você, 4 ministrações, é para você ter as respostas, soluções de direcionamento, e também para você aprender e ensinar a outros, amém? Então você vai aprender para você, para a tua prática familiar, para a tua espiritualidade, e vai ter também para ensinar no serviço, na escola, no trabalho, na vizinhança, na parentela, por onde houver necessidade de você multiplicar esse conhecimento. Olha aqui para mim, por favor, Malaquias capítulo 4 e depois Efésios capítulo 6. Tudo que vocês ouvirem aqui, tudo que vocês têm ouvido dos pastores que têm ministrado aqui, tudo, vocês precisam aprender a serem multiplicadores da palavra. O que é multiplicador da palavra? Vocês aprendem aqui, primeira oportunidade que você tiver, no trabalho, na escola, na vizinhança, na tua parentela, você tem que aplicar e ensinar as pessoas a respeito disso. Tudo. Não perca nenhuma chance de ser um multiplicador da palavra. Nenhuma chance, não perca isso. Aqui funciona o seguinte, ó, olha para mim, vem a unção de Deus, envolve o ministro,
Seja ele o pastor Ângelo, o pastor Felipe, as pastoras, quando estiver ministrando, pastores que vêm aqui ministrar. Vem a unção de Deus, nos envolve, vem a palavra. Estou baixando a mão aqui na palavra, ó. Vem a unção, vem a palavra, e a palavra vai sendo jogada, lançada sobre cada um de vocês, e vai entrando dentro do espírito de vocês. Aí o que você tem que fazer? Aquilo vai frutificar para você, e quando você precisar e tiver a oportunidade, você agora lança essa palavra sobre as pessoas do seu convívio. Isso é multiplicar a palavra, tá bom? Alinhando pais e filhos. Você já parou para pensar? Já parou para ver? Por que a terra anda dentro de uma maldição muito grande? Vamos falar em termos de Brasil. Por que temos tido tantos problemas no Brasil? Porque nós quebramos um princípio. Quebramos um princípio da família. Nós vamos ler Malaquias capítulo 4, o último verso. E depois nós vamos Efésios 6, verso 1 ao 4. Combinado? Malaquias 4, apenas o último verso. E depois Efésios 6, capítulo 6, do 1 ao 4. Vamos ler? Quem vai me ajudar? Amém. Vamos lá. O último do capítulo 4 de Malaquias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes de irmos em Efésios, olha como isso é forte. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e depois dos filhos aos pais. Tem muito pai que quer quebrar essa regra. Tem muito pai que quer que o filho entenda eles, mas eles não fazem a primeira parte, que é o coração do pai tem que ser voltado, convertido aos filhos. Senão eu virei e ferirei a terra com maldição. Aqui é o que eu falei para você, a terra debaixo de maldição, porque quebrou o princípio familiar. Agora vamos lá, Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Antes de você se assentar, filhos, obedeça, honre os seus pais. E vós, pais, não irritem os seus filhos. O que eu acho lindo em Deus é: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pode se assentar em nome de Jesus. Alinhando pais e filhos. Temos que começar por aqui. Nós vamos fazer esse alinhamento. Depois nós vamos, ainda nessa conferência, vamos falar sobre uma questão espiritual da família, para elevar o nível espiritual da família. E depois nós vamos concluir essa conferência ensinando você como que você vai ganhar a sua família para Jesus, a sua parentela. Uma conferência muito forte. Agora vamos bem pelo comecinho aqui. O Malaquias profetizou 400 anos antes de Cristo. Malaquias foi o último profeta, o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. Depois houve o tempo do interbíblico, onde houve um suposto silêncio. A gente fala suposto porque Deus continuou falando, mas não registradamente, de forma que entrou-se para se tornar os livros canônicos da Bíblia. Houve um silêncio de 400 anos. Israel estava vindo dos seus, da onde eles estavam prisioneiros, para começar uma nova fase. Tinha recém começado a nova fase. E Deus estava dizendo que um conserto haveria quando viesse Jesus. E ele disse: olha, mas antes de vir Jesus, vai vir um homem que será como Elias. O pastor pregou aqui sobre Elias, né? Na abertura. Ele será como Elias, e ele virá anunciando o Salvador, o Messias.
E quando o Messias vir, ele converterá. Nós já vivemos isso, que para nós Jesus já veio. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. A palavra converter é você está indo para um lugar, você faz a conversão, você muda. Ele vai mudar o coração dos pais em relação aos filhos. Isso é forte, hein, gente? Ele vai mudar o coração dos pais em relação aos filhos. E ele vai converter o coração dos filhos também aos pais. Presta atenção na ordem. Primeiro, converte o coração dos pais aos filhos. Primeiro, os pais precisam compreender os filhos. Primeiro, os pais precisam se colocar no lugar dos filhos. Peraí, será que se eu tivesse a idade dele, nessa época que vivemos hoje, eu não faria a mesma coisa que ele fez, ou faria até pior? Será que se eu estivesse no lugar da minha filha de 15, 18 anos, vivendo o que nós vivemos hoje com tanta facilidade pela internet, através da internet, será que eu não faria o que ela fez ou até pior? Como eu agiria? Converter o coração dos pais aos filhos. Eu vou falar uma coisa para vocês que Deus é testemunha. E aqui eu vou aproveitar e vou dar uma grande dica aos meus 2 queridos pastores e suas esposas. E que isso sirva para todos vocês que é líder. Deus é testemunho do que eu vou te falar. Em 95% das vezes que algum pai ou mãe chega para mim para reclamar dos filhos, estou falando de pessoas crentes, para reclamar dos filhos, eu ouço o que eles falam, seja para reclamar dos filhos pequenos ou adolescentes ou jovens, eu ouço tudo que eles falam, mas sabe qual é a minha primeira palavra, a minha primeira expressão? Meu irmão, eu entendi o que você quis dizer dos seus filhos, mas e vocês como pai, como é que vocês estão? Quero aqui motivar o pastor Felipe e ao pastor Ângelo e aos demais líderes. Lá na tua célula, quando vierem reclamar dos filhos deles, sempre leve para que os pais façam uma reflexão de como eles estão como pai, de como ela está como mãe. Porque, irmãos, em grande maioria das vezes, não há uma regra total, mas em grande maioria das vezes, os filhos estão sendo rebeldes ou reflexo de alguma coisa ruim, unicamente devido a um reflexo de alguma falha que os pais estão tendo com eles. Eu vou repetir que isso é importante. Em grande maioria dos conflitos pais e filhos se dão, grande maioria, porque em algum detalhe, em alguma área, o pai ou a mãe está errando com os filhos. E por causa desse erro, está tendo esses momentos assim. Então, se você só ficar dando pilha para os pais a respeito de ir contra os filhos, tentando alinhar, você perde a grande chance de colocar a casa em ordem. E como é que você coloca a casa em ordem? Convertendo primeiro o coração dos pais aos filhos. Quem entende, diga amém. Convertendo primeiro pai e mãe, para depois, aí sim, fazer uma cobrança de como os filhos têm que se comportar. E assim por diante. Então ele virá e vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Por que o Brasil vive, embora nós temos avançado no Evangelho, por que no Rio de Janeiro essa maldição que parece que não acaba? O exército entrou lá faz um mês e não mudou nada por enquanto, que temos a fé que vai mudar. Por que nós vivemos tantos quadros difíceis? Por que no Brasil parece que as mulheres vivem debaixo de maldição? É muita mulher sofrendo, é homem batendo em mulher o tempo todo, é mulheres sendo abusadas. Por que vivemos tudo isso? Tantos jovens morrendo? Porque quebramos princípios. Pais que não têm um coração convertido para os filhos. Filhos que odeiam os pais. Qual é o resultado? Quebras de princípio. Qual é o resultado final de tudo isso? Entra debaixo de maldição. Entra debaixo de maldição. Agora, como consertar? Como resolver isso?
como dar para a terra, vamos falar em termos de Brasil a princípio, como dar para o Brasil uma perspectiva diferente, como dar para o Brasil uma chance diferente. É possível através de Jesus, unicamente através de Jesus, e aplicando junto com a palavra da salvação, aplicando ministrações para que as famílias sejam restauradas, aplicando momentos como esse, conferências como essa, para ajustar casamentos, para ajustar pais e filhos, para ajustar irmãos e irmãos dentro da própria casa, para que só assim possamos ter a única chance de ter a terra agora debaixo de bênção, a São José dos Campos debaixo de bênção. E aí a FAD aqui tem a sua parcela de famílias bem estruturadas, com pais com coração voltado aos filhos, filhos com coração cheio de amor pelos pais. Aí nós temos a Universal, a Batista, a Presbiteriana, a Wesleyana, temos ali a Igreja do Povo e muitas outras igrejas, aonde as famílias que estão lá dentro também são bem constituídas, também são bem edificadas, com os pais com o coração voltado aos filhos, os filhos com o coração voltado aos pais, e assim a ira de Deus é aplacada, e assim, aonde estava a maldição sai e começa a vir sobre aquela região a bênção. Espera aí, pastor, estou entendendo. Quer dizer que a causa de tanta maldição, de tanta perversidade, é o afastamento de Deus e a desestruturação espiritual da família? Exatamente. Por isso que nós vamos começando essa conferência, para você entender a importância de alinhar pais e filhos, a importância de alinhar a família. Agora entrando, eu comecei no Antigo, passando para o Novo. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, e ele dá várias recomendações. Ele fala de como o patrão tem que tratar o escravo, ele fala de como que tinham que se relacionar na questão espiritual. Ele dá várias recomendações aos Efésios. E no comecinho do capítulo 6, ele vem falando da relação pais e filhos. Aqui ele fala sobre os filhos obedecerem os pais. E depois ele conclui dizendo: e vocês, pais, não irritem seus filhos. Porque se vocês irritarem seus filhos, vocês também estão pecando. E eu vou dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte é a parte que os filhos vão se encolhendo na cadeira, vai ficando assim com a cabecinha baixa, e os pais ficam, aleluia, glória a Deus, fala a Deus, aleluia. E a segunda parte é a hora que inverte, é a hora que os filhos começam, ô glória, fala papai, levanta a cabeça pai, ouve aí mamãe, não sei o quê. E a hora que a mãe e o pai ficam, ô Jesus, aleluia, aleluia. Aí são essas duas partes, mas no fim tudo para um ajuste, para um alinhamento, tá bom? Alinhando pais e filhos, para trazer a bênção para a tua casa. A bênção, alinhando pais e filhos, você traz a bênção para a tua casa, consequentemente para a tua igreja e progressivamente para a tua sociedade. Não é o contrário. Não é o contrário. Alinhando a sua família, a bênção vem. A bênção que quebra a maldição vem sobre o teu lar, dali ela estende-se sobre a tua igreja, as famílias vão se juntando e vai virando aquela coisa abençoada, e dali vai estendendo-se a toda a sociedade. Imagina se a palavra de Deus tivesse apenas mandamentos para os filhos. Filhos, obedeça a seus pais, e acabasse aí. Haveria, sem dúvida nenhuma, abuso de poder da parte dos pais. Haveria, sem dúvida nenhuma, exagero da parte dos pais. Mas, no entanto, aqui o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, ele começa alinhando os filhos, e depois ele começa e passa a alinhar também os pais. Ele passa a explicar a questão sobre os pais. Agora veja só o seguinte, eu quero começar falando aos filhos. Quero começar essa primeira parte aqui. Filhos, olha a objetividade do texto, hein?
Filhos, obedeça os vossos pais, honre os seus pais, para que se vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E essa é a vontade de Deus. Nós já ouvimos muitas vezes aquela história assim, ó. A Bíblia diz que tem que obedecer os pais. Tem que obedecer. Por quê? Porque eu tenho que obedecer. Mas por quê? Fica uma coisa meio vazia. Tem que obedecer apenas porque tem que obedecer? E nessa noite eu vou explicar para você alguns motivos muito fortes pelo qual devemos obediência aos nossos pais. Pelo qual devemos obediência aos nossos pais. Lembrando que quando a palavra diz obedecer os vossos pais, obedeça da mesmo contexto que é a mulher obedecer o marido. Obedeça no Senhor. Você não deve obediência aos seus pais se eles estiverem cobrando de você o pecado. Se eles estiverem querendo que você peque, você vai continuar respeitando, amando, honrando, mas não vai se submeter àquele pecado que ele quer que você pratique, como por exemplo, mentir para alguém, enganar alguém, ou qualquer coisa desse nível. Por quê? O apóstolo Pedro um dia disse, a justiça, antes devemos agradar a Deus do que a vocês. Então antes de obedecer um pedido de um pai, de uma mãe que está torto e errado, pedindo algo para você que é pecado e errado, antes de qualquer coisa você tem que analisar se de fato o seu pai e a sua mãe está no Senhor. Se está no Senhor, se está vivendo a palavra de Deus, está te pedindo algo que não é uma coisa sadia de Deus, pai, me perdoa, não posso fazer isso. Não vou fazer isso. O senhor está mandando eu ligar lá e falar que o senhor isso, aquele outro. Isso não é verdade. Mãe, me perdoa, não posso fazer isso aí não. O senhor está exigindo que eu minta. A senhora está exigindo que eu faça alguma coisa errada. E assim por diante. Agora, uma coisa muito forte, que é uma das partes mais fortes dessa primeira parte, uma das coisas mais fortes da primeira parte, é o pacto de sangue que nós temos com os nossos pais. O pacto de sangue que temos com os nossos pais. Existem 3 pactos de sangue na Bíblia. Espiritual que vale até hoje, teve outros, tá? Mas espiritual, que liga as pessoas de alguma forma, existem 3. E um deles é o pacto de paternidade. O pacto de filiação, onde você se torna filho. 3 pactos de sangue. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra sangue tipifica a vida de um ser. Por isso que em Levítico, capítulo 17, o Senhor disse, quando comer um animal, não coma o sangue, porque o sangue simboliza a vida dele. Por isso que na macumba, quando alguém vai se entregar aos demônios e ele quer um pacto mais forte, ou ele dá sangue de animal, ou ele dá sangue de criancinhas, de preferência recém-nascidas. Por quê? Porque quando a pessoa pega uma criancinha e ela mata aquela criancinha, derrama aquele sangue e oferece aos demônios, ela está dizendo assim, olha, eu estou dando a vida dessa criança para ter mais do poder dos espíritos. Então, na Bíblia, sangue simboliza uma vida, uma ligação de vida. O primeiro pacto de sangue é o para salvação. O sangue de Cristo foi derramado na cruz, a vida de Cristo, que o sangue tipifica a vida de Cristo foi derramada na cruz por todos aqueles que nele crer. E nós estamos aqui porque nós fomos unidos ao sangue de Cristo. Nós fomos unidos ao sangue de Cristo. Tanto é verdade que eu vi uma pregação de vocês no canal de vocês, que o pastor Vandenilson, da Igreja do Povo, pregou aqui e brincou falando, né, que ele é irmão de sangue do pastor Felipe. Até vocês deram risada, né? Nada a ver geneticamente, não, mas somos irmãos de sangue. E é mesmo. Depois ele diz, mas nós somos mesmo, né? Somos todos irmãos.
A vida de Cristo nos uniu pelo sangue. Então, é o pacto de sangue para a salvação. Segundo pacto é do matrimônio. Quando a mulher tem a relação sexual com o rapaz, por exemplo, João e Joana, os dois são virgens. Na hora que eles casam e vão para a intimidade, para o rally-rola, na parte íntima da Joana, tem algo chamado de ímen. É uma pelezinha bem frágilzinha, bem delicadinha, fica na parte íntima feminina. E interessante que esse ímen, quando ele se rompe, ele forma um círculo certinho. Fica um círculo certinho quando ele se rompe. E esse círculo simboliza o quê? Aliança. Agora aquela moça, a Joana, se aliançou com aquele rapaz, o João. Na hora da penetração, o órgão sexual dele raspa no ímen da garota, se ela for virgem, e naquele momento rompe o ímen e pinga sangue. Aquelas gotinhas de sangue simbolizam o quê? Isso aqui é profundo. Simboliza que a vida dela agora foi derramada sobre ele. A vida dela está se unindo com ele. Olha para mim. Quem entendeu, diga amém. Por isso, meu irmão e minha irmã, que você tem que insistir que os seus filhos casem virgem. Por isso que você tem que insistir com a tua filha adolescente e com o teu filho jovenzinho, que eles se casem virgem. Porque aí naquele momento eles estão se unindo, se aliançando, formando um pacto de sangue. Diga, pacto de sangue. Marido e mulher, agora há uma união. E por isso, que se uma menina da igreja virgem é enganado por um cafajeste lá fora, e o camarada vai e arranca a virgindade da menina, gostou do arranca a virgindade da menina, o que vai acontecer? Ela se uniu, ela deu a vida dela unida agora com um cafajeste, com um camarada mau caráter. Estou dando exemplo se o cara for isso. O sangue, pacto de sangue para salvação, pacto de sangue para o matrimônio. E aí tem o pacto de sangue para filiação. Dentro das suas veias corre o tipo de sangue do teu pai. Não é da tua mãe, é do teu pai. Mas quando você estava na bolsa da sua mãe, quando a sua mãe gerou você, você nasceu, você vem sujo de água que estava na bolsa e de sangue. Todos nós vivemos isso. Ou seja, presta atenção, que aqui que está a revelação. Todos nós nascemos com o sangue, a vida do nosso pai interligada a nós, e nascemos do meio do sangue da nossa mãe. O médico vem e lava tirando o sangue e a água. Você entendeu agora como é uma coisa muito séria? O próprio Deus foi quem criou essa regra espiritual. O próprio Deus criou essa regra espiritual, unindo na questão do sangue, dando a tipologia para a salvação, unindo na tipologia do sangue marido e mulher, e unindo na questão de filhos. Isso é para te mostrar por que é uma grande maldição desobedecer os pais. Porque você está indo contra a vida deles, literalmente, espiritualmente falando. Você está indo contra o propósito, o que Deus fez ali. Você está se voltando. Por mais que aparentemente um filho possa aparentar que tenha razão, ele está se voltando, ele está quebrando, ele está desrespeitando, ele está desonrando. Por isso que é tão grave, e eu faço questão de ensinar isso, para não ficar vago aquela, tem que obedecer aos pais. Obedece seus pais. Por quê? Por que eu tenho que obedecer? Porque a Bíblia diz que tem que obedecer aos pais. Não, é muito mais profundo do que isso. Obedeça os seus pais, porque a Bíblia diz que, a palavra diz que você tem que obedecer, e como sinal dessa obediência, você tem o sangue do seu pai, e você nasceu do sangue da sua mãe. Quem entende, diga amém. Há uma aliança, é tão forte que Deus colocou em vocês três um pacto de aliança. Por isso, irmão, que quando abre parênteses aqui, não é o assunto da conferência, mas abre parênteses que é importante.
Por isso que quando as maldições são hereditárias, por isso que quando um pai foi na macumba, e lá na macumba ele entregou os filhos todos para o diabo, por isso que fica aquela amarração, aquela coisa ruim de ficar quebrando. Lógico, o sangue de Cristo vem e quebra tudo, mas tem aquela insistência, tem que ficar aquela coisa meio marrentinha. Porque o próprio pai e a mãe, que tem a ligação de sangue com os filhos, entregaram mesmo que na ignorância os filhos aos demônios. Agora, os filhos devem obediência aos pais, porque é a vontade de Deus e existe o pacto de sangue feito. Isso acaba à medida que o pai ou a mãe morre, aí automaticamente esse pacto desfaz. Se é alguma coisa maligna espiritual, tem que ser desfeita com oração e uma outra coisa. Agora, olha assim, olha aqui, ó. Filhos, obedeçam os vossos pais para que se vá bem. Segundo motivo pelo qual se deve obedecer os pais é para você ir bem na sua vida, para você viver dentro de bênçãos, para você viver dentro de bênçãos. Eu vou usar um exemplo, olha aqui para mim. Aqui está você, sobre você a mão de Deus. Enquanto você obedece seus pais, há um mandamento, a Bíblia diz mandamento com promessa. À medida onde você vai, a bênção de Deus está sobre você. Se você desobedece, desonra, a palavra desonra é desrespeitar. Se você desobedece, desrespeita seus pais, é como se a mão de Deus fosse tirada de você. Para você ter uma ideia, foi feita uma estatística no Brasil, de cada 10 prisioneiros que estão lá nos presídios, qualquer parte do Brasil, de cada 10, mais da metade deles são filhos de crente. Mais de 60% dos prisioneiros são filhos de crente. Tem um videozinho no YouTube de um camarada na favela lá do Rio de Janeiro, que ele entra nos terreiros de macumba e manda os macumbeiros quebrar as imagens. O camarada é traficante. E ele manda quebrar, e ele vai quebrando, e ele fala assim, tá amarrado, quebra, é isso mesmo, tá pisando. Fala pro demônio que ele não pode, que minha vida é de Jesus. Eu sou filho de crente, tá cheio de vídeo assim. Os camaradas traficantes fechando lugar lá de macumba, porque na cabeça dele, ele é de Jesus, ele é filho de crente. Mas onde eu quero chegar com esse exemplo? Para que te vá bem. Por que tem tantos filhos de crente presos? Porque quebraram o princípio de honrar e respeitar os pais. Está vendo como que a gente pega todas as mazelas da sociedade e a gente coloca e entende que elas existem por causa da falta de Deus e por causa da desestruturação da família? Olha aqui, ó, as duas coisas são interligadas. Deus e família. Quando não se tem entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo, você não tem entendimento completo sobre o que é família. A sociedade vive dentro de mazelas, pobrezas, humilhações e dentro de todas essas maldições que Malaquias havia proferido pela boca do Senhor. Por que devemos obedecer os pais? Devemos obedecer os pais para que possamos viver bem sobre a terra, para estarmos debaixo de bênção. Porque afinal de contas existe uma regra que não falha. Gálatas capítulo 6. Tudo que você plantar, você colherá. Quem planta desobediência com os pais, vai colher desobediência. Quem planta desonra com os pais, vai colher desonra. E assim por diante. Vamos aqui. Terceiro, para que te vá bem e para que te multiplique os anos na terra. Quando você obedece os pais, há uma promessa de que você vai viver muito. Novamente, aquele exemplo que eu estou dando. Olha o tanto de delinquentes que estão morrendo jovens, adolescentes. 18, 20 anos, estão morrendo aos montes. Por quê? Porque quebraram o princípio, desonram os pais.
A Bíblia diz, se você honrar teu pai e tua mãe, existe uma promessa. Qual é a promessa? De que você vai viver muito. Qual é o contrário disso? Desonra teu pai e tua mãe, você morre cedo. Você vai morrer cedo. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Aconteceu com uma garota da nossa igreja. Ela era da nossa igreja, ela tinha 20 anos. O irmão dela, de 12 anos, era de uma outra denominação e não era da nossa igreja, mas a moça era. O irmão dela, de 12 anos, chegou para a mãe e falou: mãe, posso ir na quadra jogar futebol? A mãe falou: filho, não vai, porque os vizinhos falaram que a gangue rival do bairro vizinho invadiu aqui e estão atrás de um rapaz para matar. E disse que não é para ninguém sair de casa, que está perigoso. O que o menino fez? A mãe foi lavar a roupa na lavanderia. Quando pensar que não passou uma meia hora dessa conversa, a mãe ouviu uns tiros. Pá, pá. Ela, tudo crente. Graças a Deus, o meu filho está lá dentro assistindo. Pensar que não vê alguém correndo. Ô fulano, teu filho levou tiro, está lá na praça. Como ele está aqui dentro? Ela correu, o menino desobedeceu a mãe, pulou a grade do portão e foi jogar bola. Quando ele chega na quadra, ele começa a chutar a bola na grade da quadra, porque não tinha ninguém. Realmente a gangue rival tinha entrado no bairro e queria matar um jovem. Como não encontrou o jovem, matou o garoto, com um tiro na cabeça. Garoto da igreja. Da igreja, pastor? Da igreja. Mas que quebrou princípios. Quebrou princípios. Aconteceu lá no meu bairro, 10 anos atrás, uma irmã de uma igreja, uma denominação lá do bairro. Ela era crente, mas o filho era meio pipoqueiro, não era aquela coisa de Deus. Uma gangue correu atrás dele. Ele sabia que tinha uma igreja que costumava ficar aberta no final da tarde. Ele correu, foi entrar na igreja. Quando ele vira para entrar na igreja, que era de esquina, a igreja naquele horário estava fechada. Os camaradas cercam ele e deram 3 tiros no rosto dele. 3, escuta bem, 3 tiros. A mãe dele contou no velório. De manhã, 6h30 eu estava me arrumando para ir pegar o ônibus. Ele estava se arrumando para sair para roubar as casas. Eu falei: meu filho, não faz isso. Uma hora a polícia te pega, você me mata de vergonha. Ele me deu 3 tapas no rosto. 6h30 da manhã, 3 tapas no rosto da mãe. 6h30 da tarde, 3 tiros no rosto. Quem viu o noticiário só viu: o garoto morre com 3 tiros no rosto. Mas quem foi no velório ouviu a própria mãe dizer: de manhã ele me deu 3 tapas no rosto. Estou te dando alguns exemplos. Poderíamos te dar muitos. Se o pastor Felipe, os demais irmãos aqui que têm um pouco mais de experiência de vida, tem um monte de exemplos desse tipo para se dar. Eu vi uma tragédia que aconteceu, vou terminar essa parte aqui, contando isso. Uma tragédia que aconteceu com uma menina de 16 anos, um tempo atrás. Ela foi sequestrada por um rapaz. E esse rapaz abusou dela 3 dias com a turma dele. Toda hora entrava um no quarto, abusava. Saía, entrava 3 dias. Até que ele cansou e matou a menina. Só que quando eu fui ver a história deles, a menina mentiu para os pais o tempo todo sobre o relacionamento. O tempo todo ela mentiu para os pais. Irmãos, às vezes você vê no noticiário: menina morre depois de ser abusada, garota de 13 anos morre assim, garoto morre. Irmãos, nunca esqueça que por trás de cada uma daquelas mortes tem uma história muito grande. Nunca esqueça que por trás de cada uma daquelas garotas mortas, daqueles rapazes mortos, existe uma história. E a grande maioria é história de rebeldia, desobediência e até mesmo de pessoas que eram da igreja. Eu estava pregando, eu fui pregar em Santa Maria, Rio Grande do Sul, um mês depois que aconteceu a tragédia, que morreu 242 jovens naquela Boate Kiss, tudo entre 18 e 22 anos. Eu conheci pessoas que disseram: pastor, quem morreu lá foi um filho meu. Um filho que ele falou: mãe, eu quero ir. E eu falei: meu filho, não vá. Mas ele foi. Quem morreu lá foi um filho meu, que eu disse: pastor, ele falou assim: pai, eu quero ir. Não, eu não gostaria que você fosse, meu filho.
mas eu vou. E morreu. Vários casos assim, que os pais disseram, não vá, mas foram. Não gostaria que você fosse, que o cara já tem 22 anos, já pode dizer, eu quero ir. Não, mas você ainda está debaixo do meu teto, eu gostaria que você pelo menos considerasse. Eu já sou de maior, eu sei que você é de maior, mas você ainda está debaixo do meu teto, então eu gostaria que você pelo menos considerasse a minha vontade. Morreu. Então por que devemos obediência aos pais? Se deve obediência aos pais, porque há um pacto de sangue feito com eles, que o próprio Deus fez. Devemos obediência aos pais para que possamos ter dias de bênçãos na vida. Devemos obediência aos pais para que os nossos dias sejam multiplicados. E aqui vocês têm um exemplo muito interessante. Eu me converti faz 20 anos. Eu tinha 23 anos quando me converti. Até os meus 23 anos fui rebelde, fui agressivo, fui grosseiro, me embriagava e queria agredir minha mãe. Minha mãe, desde os meus 12 anos, trabalhou duro para sustentar eu e mais 2 irmãos. Pensa no rapaz rebelde com a mãe. Era eu. Sem pai para colocar limites, sem pai para botar regras. E sem Jesus no coração. Fui um péssimo filho. Mas quando eu me converti, chorando, eu abracei a minha mãe, pedi perdão e disse, nunca mais eu ergo a voz para a senhora. Nunca mais eu te desonro, nunca mais eu te desrespeito, nunca mais eu te xingo. Me perdoa por tudo que eu te fiz. E eu vou ser o melhor filho que a senhora tem. Dos 3. A minha mãe é uma pessoa que ela não tem estudo. Uma pessoa matuta, não teve estudo, então tem coisas que a minha mãe entende errado, tem coisas que a minha mãe é o coração fechado. Uma vez eu coloquei um negócio em tal lugar, minha mãe foi dar um faxinão lá em casa, ela queria tirar o lugar. Eu falei, mãe, é aí, mãe, não pode tirar. Não, vou tirar. Mãe, não tira. Ah, eu tirar. Aí eu dou uma risada, tá bom, mãe, tira daí. Nunca mais ergui a voz, nunca mais tive nenhuma atitude de desonra, nem de desrespeito, nem de desobediência com a minha mãe. Então, o que seria desobediência? O que seria desonra? Erguer a voz. Uma das primeiras coisas que eu vi quando eu me converti é, meu Deus, como eu estou errado de erguer a voz para minha mãe. Uma das primeiras coisas que eu vi. Não se ergue voz para mãe, não se ergue voz para pai. Pastor, mas vamos falar a verdade, o senhor sabe que tem pai que é mala. Mala sem rodinha, mala de papelão, sem alça, cheia de tijolo para subir na ladeira dia de chuva. Tem pai que é mala desse jeito. Eu sei que tem pai que é mala. Mas o fato do seu pai ser um mala, não te dá respeito de erguer a voz para ele. O fato da tua mãe estar querendo algo que de repente ela não está entendendo direito, não te dá o direito de desrespeitá-la, de chamá-la de burra, você não sabe nem mexer com isso. Não se ergue a voz para os pais. E quando diz obedecer no Senhor, sabe o que quer dizer? Se teu pai e tua mãe falar para você de 16 anos, 17 anos, você que ainda está debaixo da tutela deles, eu vou para uma comunhão da igreja, eu vou para uma festa que vai ter do pessoal da igreja, eu vou para um cinema, tudo bem, 11 horas aqui, se você chegar às 11h30 sem justificar os pais, você já pecou. Você desrespeitou seus pais. Obedecer aos pais do Senhor é tudo aquilo que os seus pais te pedem, que está dentro do conceito normal que um pai e uma mãe pedem para um filho. Se você desobedece isso, você quebra. Pastor, mas agora eu já sou de maior, eu sou casado e tenho até filhos. Mas ainda existe a honra aos seus pais e ainda existe o respeito a tudo. Lá em casa, quando temos comunhão, família está junto, irmãos está junto, o pessoal está junto, quem ora é o meu sogro. Ele é o patriarca da família, um senhor de 80 anos. Quem ora é ele. Sogrão, ora pra gente em nome de Jesus. Faz a oração por nós. Ele é matutão, não tem estudo, ora do jeito dele. Simples, mas gostoso demais. A honra de orar é dele.
é do patriarca da família. A honra de orar pelo alimento em casa, de agradecer aquele momento de família, é do patriarca da família, é da matriarca da família, se não tiver um patriarca. Estou dando alguns exemplos simples da questão de honra. Agora, os filhos podem fazer assim. E os pais e as mães já podem começar. Aleluia. Filhos, obedeçam os seus pais, para que se vá bem e viva muitos anos sobre a terra, porque é o primeiro mandamento com promessa. E vós, pais, não irritem os seus filhos. É forte. Não irrita os seus filhos. E não está só aqui não, viu? Colossenses capítulo 3, verso 21. Paulo diz, antes do verso 21, filhos, pais, obedeça, ou melhor, pais, não irrite os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Desanimados da fé, desanimados de Deus. Aqui ele fala só de não irritar. Lá ele fala para eles não desanimarem. Da mesma forma que é pecado filhos obedecer aos pais, também é pecado os pais irritarem os filhos. Pastor, mas esse irritar é aquela brincadeirinha que às vezes o filho não quer brincar e o pai fica lá cutucando, e o pai fica puxando a orelha, e o pai fica fazendo lutinha, e o filho está, para pai, para. Não, não é esse irritar. Esse irritar vai dentro de um contexto de atitudes erradas que trazem mal para o filho ou para a filha. Irritar o filho aqui não é a brincadeirinha de pai e filho. Irritar os filhos é atitudes que os pais têm que mexem com o interior do filho, que fazem mal para o filho na emoção ou no espírito. Lógico que quando nós analisamos não irriteis os filhos, poderíamos até lembrar de pecados, né? Como o pecado dos pais abusarem de poder e ser muito agressivo com os filhos, dos pais desonrar os filhos na questão sexual, qualquer coisa desse nível. Então, lógico, né? Qualquer tipo de pecado que os pais cometerem contra os filhos, ele está pecando da mesma forma que se um filho tivesse desobedecendo os pais. Mas eu quero ir dentro do contexto aqui não irriteis os filhos, mas ensine na disciplina e nas instruções do Senhor. Quais são as maiores formas que os pais irritam os filhos? Vamos para o test drive? Segura aí. Filhinho, jovenzinho, adolescentezinho que está aqui, não vale cutucar, não vale ficar olhando com olhar sarcástico, tem que olhar para o pastor aqui. Primeiro, os pais irritam os filhos quando agem de ignorância com eles, por erros que eles cometem, por não terem conhecimento sobre aquilo, ou sobre aquelas questões. Em resumo, os pais irritam os filhos, mexe com o interior dos filhos, quando cobra deles aquilo que eles ainda não sabem fazer. Um erro dos pais é pensar assim, pastor, o meu filho de 12 anos tem que ver que menino inteligente. Até aí tudo bem. Aí o pai acha que pelo garoto ter 12 anos e ser inteligente, o garoto agora sabe de tudo. Aí o pai e a mãe delegam uma função para o filho. E o filho não sabe fazer aquilo, ou o filho não soube como fazer aquilo. Aí o pai vem e fala, você é um burro. Como é que você não sabe fazer isso? Qualquer criancinha de 8, 10 anos sabe fazer isso. Você não sabe fazer. Aí vai mexendo com o emocional do garoto. Por mais inteligente que o seu filho seja, por mais inteligente que a tua filha adolescente ou jovenzinha de 18, 19 anos seja, ele ainda não sabe tudo, ela ainda não sabe tudo. Então não cobre dos seus filhos aquilo que você ainda não ensinou para que eles fizessem ou para que eles aprendessem. Não vai achando que o teu filho e a tua filha tem que saber de tudo porque ele é inteligente, ela é inteligente. Não, não vai nessa pilha. Senão você irrita seus filhos. Vou te dar 2 exemplos simplesinhos que aconteceu comigo. Eu tinha uns 8 anos de idade.
Eu estava tomando banho e meu pai brigou comigo, porque o chuveiro elétrico estava ligado há muito tempo. O meu pai falou assim: agora você vai ver como que o relógio corre quando o chuveiro elétrico está ligado. Aí eu comecei a pensar, chuveiro elétrico, 8 anos, relógio correr, comecei a, como é que relógio corre? Eu não sabia, vai vendo. E meu pai é muito ignorante, meu pai é descendente de italiano é sanguíneo mesmo, é nervosão. É embaçado, italiano é embaçado, filho. Aí olha só, o meu pai falou, desliga o chuveiro, põe a roupa. Eu sabia que eu ia apanhar. Vai lá na frente de casa e olha o relógio. Na hora que eu ligar o chuveiro, você olha que o relógio vai correr muito rápido. Eu já fui pensando, vou apanhar. Que eu moro aqui desde que nasci e nunca vi relógio nenhum aqui na frente. Porque na minha cabeça era relógio de pulso. Olha aí, liguei o chuveiro, olha no relógio. E eu já chorando porque eu não tinha relógio ali. Meu pai falou, sobe na árvore para dar altura para você ver o relógio. Aí eu pensei, vou apanhar pior ainda. Vocês estão rindo? Vai vendo onde termina a brincadeira, o esquema. Subi na árvore. Meu pai, tá vendo o relógio? Pai, aqui não tem relógio nenhum. Aí meu pai veio de lá de dentro nervoso. Aí eu desci da árvore. Meu pai me puxou pela orelha, me levantou e botou eu no linear de um relógio de energia, que tinha 5 reloginhos na época. Quando eu vi aquela porcaria girando, a orelha doendo e meu pai gritando, eu só pensei, e não é que tem relógio mesmo? Apanhei, porque o meu pai achava que eu estava zombando dele. Por que para as outras coisas você é inteligente? Já viu esse discurso? Por que para as outras coisas você é inteligente e para isso você não é? Meu pai cobrou de mim o que eu não sabia. Eu lá imaginava relógio, eu achava que era relógio de pulso. Aquilo foi me irritando. Quando eu ia deitar para dormir, eu pensava assim, meu pai não me ama. Ele nunca me amou. Passou um tempo, eu fui com o meu pai encontrar minha mãe. Nós morávamos numa rua assim, era bem reto assim, e lá longe vinha vindo minha mãe, 5 quadras de distância. Eu falei, mamãe, papai, e meu pai, peraí menino, não atravessa a rua assim não. Você tem que olhar se tem carro. Olha para cima e olha para baixo primeiro. Aí eu já pensei, vou apanhar de novo. Porque eu olhei. Pai, não tem carros. Rodopiei, levei um pé do ouvido. Tá zombando da minha cara, moleque. Olha para cima e olha para baixo. Levei outra. No meio da rua, todo mundo... Minha mãe veio correndo. Você tá batendo no menino? Esse miserável tá zombando da minha cara. Mandei ele olhar para cima, olhar para baixo. Para ver se vem carro. Eu chorando. Vocês riem, gente? Eu chorando. A minha mãe falou, filho, olha como é simples. Olha para cá. Tá vendo que aqui a rua sobe? Ela tá subindo, vai lá em cima. Tá vendo que aqui a rua tá descendo? Eu falei, tô, mãe. É isso, filho. Olha para cima e olha para baixo. Agora, vem carro? Não, então atravessa. Hoje eu dou risada. Hoje eu dou risada. Mas isso alimentou mágoa e ódio no meu coração durante anos contra o meu pai. Durante anos. Porque eu apanhava por ele cobrar coisas que ele não ensinava direito ou não me ensinava. Então, papai e mamãe que está aqui, você irrita seus filhos. Estamos só começando a parte de vocês. Tem mais umas fortes, segura. Só o começo. Não irrita seu filho cobrando dele o que você não ensinou. Ô meu filho, desculpa, o pai não te explicou ainda como é que faz. Ô filha, vem cá que a mamãe vai te explicar. Não acha que eles têm que saber de tudo e que eles têm que saber. E eles sabem tudo. Segundo, os pais irritam os filhos quando cobram dos filhos aquilo que eles não dão testemunho. Pior
do que bater no filho indevidamente é bater no filho porque ele fez alguma coisa que ele aprendeu com você. Isso é o pior. Pior que bater num filho indevidamente, numa filha, é bater neles por uma coisa que ele aprendeu com você. Menino, não mente. Mas ele já viu você mentindo no WhatsApp. Ele já viu o papai e a mamãe mentindo quando determinada pessoa ligou. Fala que eu não estou. Ele já viu o papai e a mamãe mentindo quando de repente alguém bateu palma alguma coisa. Ele não queria atender ou era cobrador alguma coisa. Fala que eu não estou. E agora o filho apanha porque aprendeu com o pai e com a mãe a mentir. O filho adolescente está assistindo o que não presta na TV. Mas ele já flagrou a mamãe e o papai assistindo coisas que não prestam. O pai e a mãe agora tá querendo brigar com o filho porque o filho está vendo na internet coisas que não devia, programas bobos, não vou nem falar indecente, programa que não traz nada de bom. Mas o filho já viu o pai ficar horas vendo e rindo do Pânico, assistindo Big Brother. E agora os pais querem ensinar o filho, repreender o filho em coisas que eles aprenderam no testemunho errado dos pais. Falar em Big Brother, a Bíblia diz em Tessalonicenses: cuide cada um da sua própria vida. O Big Brother cuida da vida dos outros. A Bíblia fala que agimos com amor. O Big Brother ensina as pessoas a propagarem a briga dentro da casa. Completamente o inverso da palavra de Deus. Completamente o inverso da palavra de Deus. Impressionante como o Big Brother ensina tudo que a palavra de Deus diz que é errado. Tudo. Mas vamos aqui, voltar aqui para o foco. Os pais irritam os filhos quando cobram deles o que os pais não dão testemunho. Dobre atenção aqui. É comprovado que até a fase de adolescente, os filhos copiam dos pais mais o que eles estão vendo do que o que eles ouvem. É comprovado. O cérebro do ser humano funciona assim. Até a fase de adolescente, de criança até adolescente, a tua vida fala mais do que as tuas palavras para o teu filho. Eu estava com uma jovenzinha e mais uns irmãos indo comendo um lugar lá no shopping em São Paulo, na capital, e estava muito cheio o shopping, não estávamos achando lugar no estacionamento. E eu não sou cidadão paulistano, né? Eu sou campograndense. Então eu não tenho aquele adesivo que você põe no carro, que te dá direito ali, o carro para onde quer, né? E aí, um rapaz que estava atrás de nós falou assim: ô Patrícia, estaciona numa vaga aí de deficiente, afinal de contas o pastor é deficiente. Eu falei assim: irmão, mas eu não tenho aquele adesivo aqui da cidade, e até explicar isso pode dar problema. Ela falou assim: por isso que eu não entrei, pastor, porque eu sei da lei. E ela falou o seguinte: eu vou estacionar lá fora. Eu prefiro correr o risco de que aconteça alguma coisa com o carro do que estacionar ele aonde eu não devo estacionar. Eu falei: parabéns, Patrícia. Aí ela falou assim: pastor, isso eu aprendi com meu pai. Meu pai nunca falou nada para mim sobre isso, mas todas as vezes que eu saí com meu pai quando era criança e adolescente, meu pai: opa, aqui não pode, aqui não há estacionamento para nós, aqui eu não posso, aqui não, porque eu não sou idoso e não tem ninguém deficiente aqui. Eu aprendi com meu pai, vendo como meu pai agia. Você já viu as crianças, quando são pequenininhas, o menininho vai lá, pega, calça o sapato do pai, vem com o sapato fazendo graça. A menininha vai lá, põe o chapéu da mãe, pega a roupa da... Por quê? Porque até a fase de adolescente, as tuas atitudes, papai e mamãe, vão falar mais alto do que qualquer discurso que você sentar e ficar no ouvido do menino. Quem entende, diga amém. Então dá exemplo. Não adianta ficar falando para o filho: vai para a igreja.
E você ser da mesma igreja e só vai de vez em quando. Se ele entendeu que a salvação é individual, ele vai. Mas se ele não entendeu isso, ele está vendo um péssimo exemplo em você. Então, os pais irritam os filhos quando cobra dos filhos algo que eles mesmos não estão dando testemunho. E eu já vi muito, viu, irmãos? Eu já fiz muito isso. E eu quero aqui dar essa dica para os meus pastores amigos. Sabe como que eu faço lá na igreja? Como a gente conhece, é aquele pastor que tem cheiro de ovelha, está sempre no meio da ovelha. Perdi as contas de ver irmãos da igreja brigando, batendo em filhos, brigando com os maiores e batendo nos menores, por erros que eles aprenderam com os pais. Ah, eu não deixo passar. Cansei de falar, ô irmão, vem cá, não é por nada não, mas ele aprendeu com você, cansei de ver você fazendo isso. O cara fica sem graça, aí vai pedir perdão pro filho, e tem que pedir perdão mesmo, tá errado. Terceiro, os pais irritam os filhos quando faz os filhos passar vergonha na frente dos outros. Se você que é adulto não gosta que os outros te chamem a atenção, você vai achar que seu filho, criança, adolescente, vai achar isso legal, gostosinho? Não chame a atenção dos seus filhos na frente dos outros. Rara as exceções se o teu filho passou os limites. Isso é exceção, não é a regra. Tem pais, talvez aqui tenha algum assim, que já pensou assim: qualquer hora dessa, eu vou fazer você passar vergonha na frente de seus amigos para você ver como é bom. Já viu aquela historinha dos pais? Tem pai, eu já vi isso aqui muito, hein? Ah, menina, você nem lava suas calcinhas direito. Vai lavar suas calcinhas direito. A mãe fala para a filha de 15 anos na frente de todo mundo. E assim por diante. Não faz seus filhos passarem vergonha. Deixa para o momento certo você pegar ele. Chega para o filho, ó, por amor, eu não te expus na frente das pessoas, mas o que você fez foi ridículo. Por amor a você, eu não te expus. Agora eu espero, fulana, que você não repita mais isso. Porque se você continuar assim, eu não vou ter escolha, eu vou ter que expor você diante das pessoas. E eu não gostaria de fazer isso. Eu não gostaria de fazer isso. Tá vendo como é diferente? Eu era adolescente e bem rebelde, como eu falei para vocês. E eu ia para uma balada que era muito violenta. Mas a minha gangue era muito grande e a gente meio que dominava ali. Só que tem dia que a cenoura come o coelhinho, né? E aí a minha mãe via: uma hora dessa eu vou te buscar, uma hora dessa eu vou te buscar. Não, a senhora não faz isso. Um dia eu tô lá dançando, 17 anos, bebe a cervejinha, bebe borbe, bebe a cervejinha. Tô com a minha turminha ali, a rodinha, garotinha pra lá, uma tchutchuquinha pra cá. Eu era muito conhecido quando de repente vem um amigo meu e diz assim: ô Jorjão, a sua mãe tá aí fora, 3 horas da manhã. Aí eu, que minha mãe, cara? Tá, bebe borbe. Aí veio uma tchulinha, uma garotinha. Ô Jorge, tem uma senhora aí fora que a tua mãe tá fazendo o maior barraco lá, que se não tirar você pra fora, porque você é de menor, não sei o quê. E eu entrava com a identidade falsa. Eu tinha 16 anos e eu mentia que tinha 22. O bagulho era louco, eu tô lá, bebe borbe. Aí veio segurança, porque eu tava sempre, o pessoal me conhecia. Ô Jorjão, você mentiu, hein, cara? Porque eu era alto, né? Você é de menor, cara. Sua mãe tá aí, vai chamar a polícia, vai lá. Aí eu fui saindo assim, bem quietinho. Aí tinha assim, o salão, o pátio e lá a grade que dava acesso, né? Aí eu olhei assim na porta. Eu lembro até hoje, gente, parece que eu era... Eu olhei assim na porta, a minha mãe de frente comigo. Fez assim. Eu abaixei a cabeça. O pessoal atrás de mim saiu. A mamãe veio buscar, a mamãe veio buscar. Gente,
A minha mãe fez o que na cabeça dela era certo, mas da forma errada. Sabe por quê? Sem Deus, o diabo foi semeando ódio no meu coração contra a minha mãe. Quem consegue entender, diga amém. Sem Deus isso não funciona. Sem Deus não funciona, irmão. É só um motivo para o diabo colocar ódio no teu coração. Te humilhou na frente de seus amigos. Pastor, e quando tem Deus? Também não funciona. Escuta essa. Não funciona, entre aspas, na maioria das vezes não funciona. Tem umas devidas coisas a considerar. Mas em grande maioria não funciona. Não é porque é com Deus, é porque a pessoa está humilhando e quebrando o princípio, entendeu? Ela está irritando o filho. Olha o que aconteceu, eu estava na casa, agora eram cristãos. Estava na casa de uma irmã, o filho dela de 10 anos deitado num sofá. E ela falou assim, filho, busca um suco na geladeira para o pastor e para a pastora. Já vou, mãe, não foi. Passou 2 minutos, filho, busca o suco, não vou. Terceira vez, aí a mãe falou assim, ô filho, se você não for buscar o suco, eu vou falar para eles que você ainda tem 10 anos, mas ainda mija na cama. Quando ela falou isso, ela envergonhou o filho, porque o filho estava desobedecendo. O que ela fez? O que o garoto fez? O garoto teve um surto emocional, que a psicologia chama de surto emocional. Que é o quê? É quando ele foi agravado emocionalmente e ele teve uma explosão de ira. Do jeito que ele estava deitado no sofá, ele se jogou no chão e ele começou a bater a cara no chão, com muita força. Pá, pá, pá. Aí a mãe pulou do sofá, foi segurar ele no acesso de ira. Aí ele gritava e dizia assim, por que a senhora fez isso? Por que a senhora falou isso? A senhora sabe que isso me magoa, que isso me deixa muito mal. Eu mijo na cama, porque a senhora sabe que eu tenho um problema na bexiga, a senhora está me dando remédio para isso. Por que a senhora me humilhou na frente da... Nesse nível. Entendeu por que eu falei que até quando você tem Deus, em muitas vezes não funciona? Porque você vai com algo, achando que aquilo vai, sabe, botar o filho vai fazer agora com medo de você falar, a filha vai fazer com medo de você falar, e na verdade, você está envergonhando seus filhos. Agora, para terminar esse ponto, e eu vou para o final aqui, para terminar esse ponto e entrar no final, é o seguinte, sobre essa questão das exceções. Eu estava no avião um tempo desse, e atrás de mim tinha 3 crianças nas fileiras, e atrás de mim os pais das crianças. De um lado as crianças e os pais das crianças. 3 meninos, 3 irmãozinhos, tudo assim, 6, 8 anos. A mãe deu um brinquedo para um e disse, brinca um pouco, passa para o outro, brinca um pouco, passa para o outro. Teve um deles que não queria passar, e tudo acontecendo quietinho ali atrás de mim, tudo baixinho, eu estava lá no final do avião. A mãe falava assim, filho, passa o brinquedo para os seus irmãos. E não vou, e começou a fazer escândalo. Mas começou a fazer escândalo que todo avião começou a ficar incomodado, que o garoto ficou perturbado mesmo. E a mãe, gente, aquilo só pode ser crente, que se aquilo não for crente, porque a mãe é mulher de Deus, cara, não pode, aquilo lá, a mãe, filho, não faz assim, falando baixinho para não chamar a atenção de ninguém, filho, não, e o filho virado no capeta, irmão, o demônio entrou, nojento o garoto, eu já estava inquieto, é isso que eu falo, quando passa mesmo do limite. Aí o pai, eu estava na frente, eu ouvi o pai falando, leva no banheiro e faz como você costuma fazer. Nesse nível. Aí a mãe virou e falou para ele, para o banheiro agora. Eles estavam as 3 fileiras do banheiro. Para o banheiro agora. O garoto mudou o discurso. Não, mãe, para o banheiro agora. Quem estava 2 fileiras para frente não ouvia, só ouviu quem estava ali. Agora, ela levou o menino no banheiro. Eu não sei que tortura ela usou. Eu não sei o que ela fez. Eu sei que o menino voltou suave. Suave na nave. Suave.
Aí eu tô ali na frente. Yes, yes. Não foi no primeiro momento. Não foi numa explosão de ira. Mãezinha que está aqui, recebe que é de Deus para o teu coração. Nós sabemos, a TPM não é fácil. Marido sabe, marido tem que considerar, amar a esposa e saber que a TPM não é fácil. Agora também não usa a TPM para pegar a raiva dos barrigudinhos e espancar eles. Não usa a TPM para você estar naqueles dias e mandar teu filho para a ponte que caiu. Não usa. Essa mãe, eu tenho certeza que esse garoto, quando crescer, ele vai dizer: nunca apanhei da minha mãe sem merecer. Nunca. Porque bom para a tua educação como pai é você poder chegar lá na frente e seus filhos dizer: nunca apanhei do meu pai sem que eu merecesse. Nunca apanhei da minha mãe sem que eu merecesse. Todas as vezes eu mereci. O meu pai e minha mãe nunca me envergonharam na frente dos outros. O meu pai e minha mãe, por mais que eu fizesse assim uma coisa tal, não me envergonhavam. Agora, ó, volto a dizer, se eles extrapolarem o limite, abre a exceção e mostra que na tua família tem governo. Vou falar de novo. Se eles exagerarem, se você vê que exagerou, que eles estão exagerando, que eles estão abusando da tua boa vontade, que eles estão abusando do teu caráter cristão, que eles estão abusando do teu amor como pai e mãe, só usa a frasezinha mágica: irmão, você me dá licencinha só um pouquinho? Eu sou de casa mesmo, posso conversar com o meu filho no teu quarto? Ou no banheiro que seja? E vai, irmão, e mostra que na tua família tem governo. Que ali, meu irmão, não é para filho e filha ficar tocando horror e colocando desordem, não. Que ali tem governo. Eu vou falar aqui o último ponto. Pessoal do louvor, vem para cá, se organiza aqui. Vamos cantar uma canção sobre família, que eu quero depois orar pelas famílias. Chega, irmãos, presta atenção aqui, último ponto. Os pais irritam os filhos quando não deixam os filhos se expressarem, quando não deixam os filhos explicarem, quando não deixam os filhos falarem. Exemplo: estão acusando o teu filho de ter feito algo, estão acusando a tua filha jovenzinha de ter feito algo. Ah, pastor, mas meu filho é terrível mesmo, a minha filha sempre apronta, ela sempre vem com essa conversinha mole, sempre querendo me enganar. Ouça o teu filho, ouça a tua filha. Não plante no coração dos teus filhos sementes de injustiça. Meu pai não me ouve, minha mãe não me ouve, me bateu e não quis nem saber a minha versão, me colocou de castigo e não quis nem saber a minha versão. Uma vez eu estava com uma família, estávamos nos organizando para o almoço. Um garotinho de 5 anos pegou uma travessa de carne e foi colocar na mesa, todo alegre. Quando ele foi colocar, ele tropeçou e derrubou a carne. A carne virou no chão, sujou a carne. E eu quase que chorei. A carne virou. A mãe gritou com o moleque: vai pro quarto agora! A mamãe, vai pro quarto agora! Aí, eu cheguei para a mãe e falei assim: irmã, você pecou. Sabe por quê? Porque a ideia dele não era jogar carne no chão. A ideia dele era te ajudar, colocar as coisas na mesa. É, pastor, mas eu não pedi. Mas você não julgou a intenção do coração do seu filho. Lembra que eu falei aqui que os pais têm que procurar se colocar no lugar do filho? Que a mãe tem que procurar se colocar no lugar do filho? Será que eu não faria isso? Será que eu não faria pior? Será que eu não teria a mesma atitude? Se coloca no lugar deles para tentar viver um pouquinho o que eles viveram, por que eles tentaram fazer aquilo. Para te ajudar a formar uma ideia sobre a situação. Aquela mãe foi injusta.
ela colocou o filho de castigo, a intenção do filho era boa, não era ruim. Falar em filhos, as crianças até 6 anos, elas têm facilidade de esquecer algumas coisas que você pede. Então às vezes a criancinha, você deu banho nela, ela está bem limpinha para ir numa festa, e você fala para ela: não vai na terra. Demora um pouquinho, a criança está brincando na terra, e você já estressa com ela. Ela não fez por maldade, ela muitas vezes ela não lembrou, ela esqueceu que não era para ela ir para a terra. Pastor, mas por que tem coisas que elas não esquecem? Tudo que é voltado à diversão e brincadeira da criança, ela tem tendência a esquecer. O que ela quer é ir brincar na terra. O que ela quer é ir chutar a bola na parede. O que ela quer é ir se sujar porque ela é criança. Então se você falar não se suja, não faz isso, aquele outro, ela vai ter a tendência a esquecer. Ou seja, é você que tem que mudar a sua atitude. Arruma o filho quando tiver bem na hora de sair, pertinho da hora de sair. Estou dando um exemplo bem simples. Não bata no teu filho, não esculhamba o teu filho, porque ele esqueceu de algumas coisinhas que você falou não para ele fazer, para ele não fazer, e ele fez. Ah, não é que ele está te desobedecendo, muitas vezes ele esqueceu. Mas aí que tá, pastor, aí eu já puxo a orelha, já bato, que é para não esquecer de novo. Mas ele é criança, tem coisas que você vai pedir e ele vai esquecer de novo, porque a natureza de criança é forte dentro dele. Quem entende, diga amém. Ouça seus filhos. Minha filha, você tem 16 anos. Eu fiquei sabendo disso e eu te flagrei fazendo isso. Filha, conta pra mãe, por que você fez isso? Eu quero que você responda no seu entendimento. Aqui, ó. Seja sincero, aqui, ó. Você costuma conversar com seus filhos quando eles erram? Ou é só na gritaria, na pancada? Você costuma conversar? Existem aquelas perguntas: filho, por que você fez isso? Senta aqui com o pai. O pai não te pediu? O pastor falou que é até 6 anos, mas você já tem 10 anos, filho. O pai não falou para você não ligar isso? Por que você ligou? Minha filha, você já tem 18 anos, mas você ainda está debaixo da minha tutela, porque você mora aqui em casa. Você já tem 20 anos, mas você ainda está debaixo da minha tutela, porque você ainda não está trabalhando e ainda não tem família, você vive sobre os meus cuidados. Por que você fez isso, meu filho? Por que você se comportou como se fosse um vândalo? Por que você se comportou como se fosse uma menina à toa? Dê oportunidade para os seus filhos falarem. Dê oportunidade para os seus filhos se expressarem. Dê oportunidade para eles tentarem explicar para você por que ele fez, por que ele não fez, por que ela queria, por que ela não queria. E não se admire, porque muitas vezes eles vão mostrar porque ele fez aquilo, porque tinha alguma coisa em você que não estava alinhado. Tinha alguma coisa em você, mamãe, que não estava alinhada, e isso mexeu com ela, por isso que ela fez. E muitas vezes não vai ser desculpa esparrafada, vai ser um ajuste. Porque quando os pais ouvem os filhos, quando o coração dos pais é convertido aos filhos, eles ouvem os filhos. Ele ouve como um amigo ouve o outro. Ela ouve como uma amiga vai ouvir a outra. Ele ouve, ela ouve. E nessa conversa, por causa da conversa, tem as possibilidades dos alinhamentos. Por causa das conversas, tem a possibilidade dos ajustes, que nós chamamos de alinhamento familiares. Agora vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar essas conferências, esses dias, as ministrações da família do mesmo jeito.
Enquanto o louvor vai cantar uma canção, eu quero que todos os familiares se unam. Você que está com a sua família, se as criancinhas estiverem na sala das crianças, pode trazer. Eu quero que vocês se abracem, todos os familiares juntos. O pessoal com a família do pastor Felipe ali, pastora Didi vai para lá, que ela é cunhada. Todos os familiares. Pastor, eu estou sozinho, minha família não está aqui. Pega alguém que você é mais íntimo e fala: irmão, dá licença aqui, eu vou entrar aqui, que você vai simbolizar minha família. Quem estiver sozinho, você pega alguém aí que estiver junto e pede licença, entra aí para simbolizar a sua família. Ninguém sozinho, todas as famílias juntas. O louvor pode cantar. Enquanto o louvor canta, você vai se mexendo, todas as famílias juntinhas, entrelaçadas. Pega a mãozinha aí do seu pai, da sua mãe, pega a mão do seu irmão. Isso, toda a família junta, vai lá.